Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, que é o livro que nós estamos vendo nos domingos. Estamos acompanhando as aflições e angústias de Jó e tentando trazer os ensinamentos dessas angústias e dessas aflições para nós, tentando compreender como é que funciona nossa relação com Deus a partir dos sofrimentos. Jó capítulo 9 é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver dois textos separados. O primeiro é do capítulo 9, o segundo é do capítulo 10. Abram primeiro em Jó, capítulo 9, e nós vamos ver os versículos 32 ao 35. Jó, capítulo 9, versículos 32 ao 35. Todos encontraram, irmãos? Amém? Jó, capítulo 9, versículos 32 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor: Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Capítulo 10 de Jó, versículos 4 e 5. Acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? Vamos orar, irmãos. Deus bendito, nós precisamos nesta noite da iluminação do Teu Espírito para compreendermos a verdade que esses textos têm a nos revelar. Queremos, ó Pai, poder nos aproximar de Ti, compreendendo um pouco mais daquilo que Tu és. Sabemos que Tua palavra nos esclarece pelo poder do Teu Espírito. Por isso te pedimos nesta noite, que esta palavra não possa, Deus, ser lançada em vão a nós, mas que possamos recebê-la, absorvê-la, guardá-la, praticá-la. Permita que seja assim, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, frágil e pecador, necessitado de Tua graça, necessitado nesse instante do Teu poder, para conseguir transmitir aos Teus servos que aqui estão somente a Tua verdade, somente o que o Senhor quer que eles ouçam. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Um dos grandes riscos que nós corremos na nossa relação com Deus é da gente diminuir Deus, é da gente fazer com que o nosso Deus não seja tão grande quanto Ele é, tão poderoso, tão glorioso quanto Ele é. É a gente reduzir Deus. E é uma coisa que é muito comum para nós seres humanos, tentarmos nos relacionar com Deus reduzindo Ele, tentarmos ter uma religiosidade, mas que essa religiosidade seja baseada num Deus que a gente possa controlá-lo. A verdade é essa. Nos teólogos muito famosos, o autor das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis, ele dizia que o grande mal do ser humano é que ele quer domesticar Deus, ele quer controlar Deus, e ele só quer se relacionar com Deus se ele puder ter esse Deus numa caixa, onde ele possa guardá-lo e onde ele possa assim manipulá-lo da melhor maneira possível. Para os irmãos terem uma ideia de como a gente costuma diminuir Deus, basta a gente ter aqui a percepção, a ideia de que muitas vezes as pessoas, por exemplo, acham que Deus está condicionado a este lugar aqui. As pessoas, quando vêm a esses ambientes religiosos, como nós estamos aqui nesse instante, elas têm um comportamento completamente diferente daquele que elas têm no dia a dia, daqueles que elas têm em casa, daqueles que elas têm no trabalho. Isso porque é uma diminuição de Deus, né? Elas acreditam que Deus está aqui, mas que talvez não esteja lá no trabalho onde ela está, talvez não esteja no meio familiar, não está quando ela está acessando determinados sites na internet. Deus é um Deus que elas reduzem, essas pessoas, elas condicionam Ele a um ambiente, a esse lugar.
É muito comum também, por exemplo, essas pessoas quando estão em determinados ambientes seculares, não sejam ambientes religiosos, e quando se alguém diz, vamos orar, parece que naquele instante, finalmente Deus se faz presente. Em nenhum momento antes da oração Deus estava presente. O que significa isso? Isso é um reducionismo de Deus, isso é trazer Deus a uma proporção pequena. As pessoas gostam disso, porque isto dá menos assombro, isto dá menos medo. Um dos maiores desesperos do salmista, no Salmo 139, ele começa com um certo desespero e termina com um certo consolo. O desespero dele no começo é quando ele diz, se eu subir no mais altos montes, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Ou seja, ele começa a entender que não há como ele fugir da presença de Deus, porque a presença gloriosa de Deus está em absolutamente todos os lugares. E aí nós, na verdade, vivemos constantemente na presença de Deus. Quando nós estamos num lugar assim de adoração, nós apenas, nesse instante, entramos em sua presença em adoração. É diferente. Mas nós estamos constantemente na presença desse Deus. Então, quando você reduz esse Deus, você perde o temor. Você perde a reverência. Você perde o assombro. Ele se torna comum. E quando Deus é uma coisa, ou um ser como outro qualquer, então imediatamente a minha relação com ele se quebra, porque esse não é Deus. Deus não pode ser igual a um de nós, não é igual a um de nós, e nós não podemos nos relacionar com ele dentro dessa perspectiva pequena. Deus é algo assombroso, nós vamos ver daqui a pouco, esmiuçando o texto aqui de Jó. Deus é algo assustador, poderoso, glorioso, muito além do que nós possamos imaginar, até porque a Bíblia diz, não faça nada nesta terra que você queira criar uma imagem de Deus a partir disso, porque nada pode configurar a imagem de Deus nessa terra. Nenhuma imagem que você imaginar ou criar pode configurar a imagem de Deus nessa terra, absolutamente nada, não há como. Por isso que o primeiro mandamento diz isso, não farás imagens para ti de Deus, porque não tem como. Porque ele está além disso, ele está fora disso. Uma vez eu pregando aqui para vocês sobre o que significa santidade, o que significa separado. Deus é separado de tudo que existe. Não há nada que existe que se equipare a Deus. Então Deus é santo. Quando a Bíblia diz isso, Deus é santo, ela não quer dizer que ele não peca. Ela também quer dizer isso, mas ela quer dizer principalmente que Deus não se parece com absolutamente nada do que você conheça. Então eu queria que você imaginasse agora algo que lhe assombra muito nesse mundo. Algo que lhe assusta quando você vê. Pois Deus é além daquilo que possa lhe assustar aqui. E aí quando a gente perde essa referência de Deus assim, dessa gloriosa presença dele dessa forma, a gente perde o assombro e a gente perde o temor. E o temor tem sido uma das coisas que mais tem arruinado a relação das pessoas com Deus. É por não temer a Deus que nós pecamos. É por não temer a Deus. É por não se assustar com isso. Então Jó, no meio dos seus conflitos existenciais, diante dos sofrimentos dos quais ele está passando, chega um momento no capítulo 9, em que ele vai refletir sobre quem é Deus e ele chega a algumas conclusões. Acompanhe comigo, no verso 32. Ele não é homem como eu. Só essa frase já é incrível. Ele não é homem como eu. Jó entende o seguinte, Deus é uma coisa, é um ser espetacular, fora de qualquer proporção que eu possa imaginar. Ele não é um homem como eu. Eu não posso imaginar Deus olhando para mim. Não tem como. Aí ele diz, ele não é homem como eu, para que eu lhe responda. O que ele está querendo dizer é o seguinte, não dá para me relacionar com ele. A grandeza dele em relação à minha pequenez, não tem como. É como se você, por exemplo, pegasse um garoto de 5 anos de idade e fizesse com que ele tivesse um diálogo com um homem formado em bioquímica, com 3 doutorados. E aí vocês vão conversar sobre bioquímica para um menino de 5 anos de idade. É mais ou menos isso que o Jó está querendo dizer. Não tem como eu ter uma conversa com ele. Eu estou falando com um ser que está além, que é muito maior do que eu posso imaginar. Ele não é um homem como eu. A relação dele com a vida, a relação dele com a existência é completamente fora da minha realidade. É isso que ele está dizendo aqui.
E aí ele continua dizendo o seguinte: ele não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Ou seja, eu não posso julgá-lo. E se ele me julgar, eu estou perdido. Como é que a gente vai julgar Deus, né? Como é que a gente vai dizer: Deus, o Senhor não devia ter feito assim? Lá no final do livro de Jó, a gente vai ver isso, né? Quando Deus diz: onde é que você estava quando eu criei as montanhas, Jó? Onde é que você estava quando eu separei os mares? Onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? E Jó fica calado, porque Jó não existia. Não dá para a gente tentar entrar em juízo, ou tentar julgar as ações desse Deus. Seria ilógico, porque eu nasci há 40 e poucos anos atrás. Esse Deus existe desde sempre. É ilógico eu fechar o punho e dizer: Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? É ilógico porque ele está dentro de uma realidade muito fora da minha. É muito parecido, eu sempre cito isso para vocês, como alguém que está vendo um filme e já viu o filme. E a pessoa que está do seu lado, nos momentos mais dramáticos do filme, chora, fica em prantos. E você olha para a pessoa e olha para o filme e você diz: eu sei como é que vai terminar. E você fica numa boa. E a pessoa olha para você e acha você insensível. Como é que você pode ser insensível desse jeito? Mas é porque você já sabe a história. Só que nós, aliás, Deus vai numa concepção diferente. Deus é aquela pessoa que assiste o filme e toda vez que assiste chora. Vocês conhecem gente assim? A Marlene é assim. Toda vez que ela vê, ela chora. Eu digo: mas meu amor, você está chorando de novo, você já sabe o que vai acontecer. Mas é muito legal, eu digo: mas você já sabe que vai dar tudo certo. Eu sempre não aguento. Deus entra na história, entendeu? Mesmo sabendo do final da história. Isso é um negócio maravilhoso. É um negócio além do nosso entendimento. Porque nós, se fôssemos Deus, olha, por isso que Jó diz: ele não é homem como eu. Porque se nós fôssemos Deus, nós deixávamos a história acontecer, e como nós já sabíamos dela, nós ficávamos indiferentes a ela. Deus não fica. A Bíblia diz que Deus não fica indiferente à história, Ele entra na história com a gente, e até chora com a gente, né? Como Jesus chorou quando Lázaro estava morto, mesmo ele sabendo que daqui a pouco ia ressuscitá-lo. Mas Ele entra no contexto da história. É um Deus espetacular. Coloquem isso na cabeça de vocês. Retirem de vocês todo tipo de idolatria. O nosso Deus é um ser espetacular, incomparável, não é um personagem criado. Não dá para criar um personagem com a estrutura dessas. Não dá. Jó prossegue dizendo assim: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus. Jó diz assim: eu não tenho como, cara, eu não tenho como falar com esse Deus diretamente. Nossa, ele não é um homem, não tem como. Mas aí ele pensa uma coisa: mas se tivesse alguém que pudesse arbitrar a nossa conversa, alguém que ficasse entre eu e ele. O que já está dizendo é assim: se eu tivesse um advogado, se eu tivesse alguém que me advogasse diante dele, alguém que se colocasse entre nós dois, numa conversa. O que Jó queria era Jesus. Não é incrível isso? Ele queria Jesus. Jó percebe, veja bem, quando o indivíduo percebe que Deus é espetacularmente glorioso, e esse mesmo indivíduo percebe que ele é pecador, imediatamente ele diz: ai de mim, eu preciso de alguém que me ajude, porque eu não tenho como me apresentar diante desse Deus do jeito que eu sou. Se eu me apresentar diante desse Deus do jeito que eu sou, estou perdido. Porque Ele é poderoso, glorioso e santo. Então, se Ele é poderoso, glorioso, santo e justo, é possível que Ele não aceite os meus pecados e a minha vida pecaminosa. É possível que Ele me rejeite. Eu preciso de ajuda. Conversão é isso. Esse reconhecimento de que precisamos de ajuda. Jó diz: eu preciso de alguém. Eu queria que existisse alguém. Centenas de anos depois surgiu Jesus. Veja que Jó diz assim: alguém que afastasse de mim a vara de Deus, a ira de Deus. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Ele levou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si o juízo de Deus, ele aceitou a ira de Deus sobre ele, para que nós pudéssemos ser apresentados diante do Pai e aceitos, não por nossa causa, não por nosso mérito, mas por causa daquilo que Ele fez. Amém?
E aí Jó diz assim: para que a vara de Deus se afastasse de mim, para que o seu terror não me assustasse. Deus é assustador. Todos os textos bíblicos que falam de encontros com a glória de Deus falam de homens atemorizados. Ezequiel diz que as pernas não se conteram e ele caiu no chão. João caiu como desmaiado quando viu a glória do Senhor. Pedro, quando Jesus se revestiu de glória, se transfigurou, perdeu as palavras, perdeu a noção até de onde estava. É assustador a manifestação gloriosa do Senhor. É por isso que quando, por exemplo, Moisés foi receber os 10 mandamentos do Monte Sinai, o povo não conseguia se aproximar do monte. Raios, relâmpagos, trovões e o povo afastado do monte. E quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava de tal forma que as pessoas não conseguiam contemplar, olhar de frente. Isto é glória de Deus. Então você não tem noção do que é glória de Deus. Quando as pessoas veem as tolices que se fazem por aí e dizem: isto é a glória do Senhor, isto é a bobagem dos homens, porque a glória de Deus sempre vai nos deixar embasbacados, pasmos e atemorizados. É aquilo que a gente vai dizer: meu Deus e meu Senhor, que foi o que Tomé disse quando tocou nas chagas de Jesus, reconhecendo que era realmente o Cristo ressuscitado. Tomé não abraçou, Tomé não o beijou, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus, porque naquele instante viu a glória do Senhor. Isaías no capítulo 6 diz: ai de mim, eu vi a glória do Senhor. Eu sou um homem pecador e habito no meio de pecadores, e eu tenho os lábios impuros. Como é que Isaías falou? Ai de mim. Então é de pasmar quando a gente vem adorar ao Senhor e não há um pingo de reverência, não há um pingo de temor sobre o que está acontecendo aqui, porque o Senhor Jesus disse que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele estaria aqui presente. Isso me assusta muito. Como eu estou me apresentando diante do Deus glorioso que veio aqui para ser adorado? Como eu estou me apresentando? Isso me assusta. Me assusta se meus pensamentos não estão aqui. Me assusta se minha postura não corresponde. Eu não sei se vocês já estiveram diante de autoridades, mas você fica... Uma vez eu fui homenageado como escritor, e aí a moça foi explicar para a gente como é que funcionava. Ela dizia: olha, vai vir fulano de tal, Beltrano, Cicrano, e a grande pergunta que eu e o pastor amigo meu que estavam sendo homenageados fizemos foi: como nós devemos nos comportar diante desses homens? De que maneira nós devemos vir vestidos? Nós podemos falar alguma coisa? Era o nosso temor de ser, naquele instante, desrespeitoso com aquelas autoridades. Mas, diante da glória de Deus, me parece que as pessoas não têm o mínimo temor de serem desrespeitosos. E, gente, é a glória do Senhor. É uma promessa maravilhosa de quando 2 ou mais se fizerem presentes em seu nome, Ele está aqui. Se Deus está aqui, gente, que privilégio é esse? Há pessoas clamando pela presença de Deus. A gente querendo nesse instante que Ele se manifeste o mínimo possível. E nós aqui temos uma promessa que nos diz: se pelo menos 2 de vocês estiverem me buscando neste lugar, eu estarei aqui. Eu creio que Ele está. Pelo menos 2 de nós aqui, com certeza, devem estar aqui por causa dEle. E não por outro motivo. E não por religiosidade. Então Jó conclui esse trecho dizendo assim: se tivesse alguém que mediasse entre eu e Deus, aí sim eu falaria sem medo. Mas não é o caso. Ele diz: Jó está dizendo, eu estou com medo. Gente que trata Deus como um qualquer, gente que não tem temor, gente que não tem reverência, gente que fala o nome de Deus em vão, gente que consegue ler a Bíblia como quem lê um livro qualquer, gente que ora como se estivesse falando para o outro. Há muito tempo atrás, na casa de recuperação que a gente tinha, um rapaz foi orar, e aí ele começou a orar e orou assim: Deus, bicho, é o seguinte. Eu falei: peraí, cara, pode parar de orar. Ele disse: não, pastor, é o meu jeito. Não, beleza, eu sei que é o seu jeito, cara. Você só não sabe com quem você está falando. Há uma diferença entre o seu jeito de falar e com quem você está falando. E até deu exemplo para eles. Quando a polícia para a gente, eu duvido que você fale para o policial: e aí, bicho? Eu duvido.
porque você sabe com quem você está falando. Então vamos fazer o seguinte, eu disse na época, nós vamos passar aqui umas 2 semanas aprendendo sobre quem é Deus e a sua glória. Depois dessas 2 semanas, a gente refletindo na palavra, todo dia, sobre quem é Deus e a sua glória, aí vocês começam a orar. Passaram-se 2 semanas, e a gente, vamos começar a fazer novamente os momentos de oração? E aí eu falei para o rapaz, pode orar. Nós fechamos os olhos, ficamos esperando ele falar, e ele não falava. Aí nós abrimos os olhos, ele estava chorando e disse, me perdoa pastor, não consigo. Há um aperto aqui no meu coração em saber que um Deus tão grande está ouvindo um miserável como eu, um pecador como eu, alguém que não merecia dirigir a palavra a ele. Eu não sei se eu sou merecedor disso. E aí eu disse para ele, nós não somos, por isso nós temos um mediador. Nós oramos em nome de Jesus. E ai de quem não orar em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus não é falar esse nome esporadicamente, viu, irmãos? Não é simplesmente dizer como se fosse uma palavra-chave na hora da conversa. Mas é saber o que você está dizendo em nome de Jesus. Porque quando a gente ora em nome de Jesus, a gente está dizendo assim, Senhor, eu não estou pedindo por mim. Eu estou pedindo por Jesus. Eu estou pedindo o que Jesus pediria. Eu não estou pedindo a saúde do meu filho por minha causa. Eu estou pedindo a saúde do meu filho por causa de Jesus. É por isso que meu coração me aflige muito quando eu vejo um dos meus filhos querendo se desviar do caminho. Eu fico aflito, porque eu orava por eles quando eles eram bebezinhos, e eu orava em nome de Jesus. Eu dizia, Senhor, eles são teus. Eles precisam viver para a tua glória. Eu não admito, Senhor, que eu coloque filhos desse mundo junto com a minha esposa e eles não vivam para a tua glória. Eles são teus, eles precisam ser teus. O Senhor tem que usá-los para a tua glória. É assim que tem que ser, porque eu oro em nome de Jesus. Mas se eu orasse por mim, eu diria assim, Senhor, deixa meu filho perto de mim, deixa meu filho comigo, não precisa levar meu filho para missões, não deixa meu filho se envolver muito com a igreja, porque eu vou acabar perdendo muito contato com ele. Eu oro em nome de Jesus. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? Do que significa orar em nome de Jesus, que não tem nada a ver com a gente. Ai de nós se não orarmos em nome de Jesus, ai de nós se não adorarmos em nome de Jesus. Nós adoramos por causa de Jesus. Se não fosse Ele, nenhum de nós aqui poderíamos chegar a Deus e adorá-lo, porque não havia nada a dizer a Deus, porque nós estávamos todos perdidos sem Jesus. Ai de nós, se não orarmos por Jesus, ai de nós se não adorarmos por causa de Jesus, ai de nós se lermos a Bíblia sem Jesus. Jesus é a chave interpretativa da Bíblia. Se não fosse Jesus, a Bíblia não faz sentido. Desde Gênesis, a coisa começa a ser trabalhada para que Jesus possa vir e nos salvar. Desde Gênesis, sem Jesus, nada faz sentido. Por isso, no capítulo 10, os versos 4 e 5, Jó vai mais profundo ainda na coisa. E ele vai questionar Deus, dessa relação que ele tem com esse Deus eterno. E ele diz assim, acaso tens olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal? Os anos de tua vida são como os do homem? O que Jó está dizendo é o seguinte, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu sinto. O senhor é gente? O senhor tem olhos dos mortais? Por exemplo, como é os olhos dos mortais? A gente só consegue ver esse ambiente aqui. Você não sabe o que está acontecendo na sua casa agora. Você não sabe o que está acontecendo com a sua mãe lá onde ela estiver agora. Você tem uma limitação. Os olhos de Deus passeiam sobre toda a terra, mas muito mais do que isso. Os olhos de Deus passeiam pela história. E os olhos de Deus passeiam pela eternidade. Então Jó tem razão quando diz, o Senhor tem olhos de carne para saber exatamente o que a gente sente das nossas limitações? O Senhor enxerga como os mortais? Teus dias são como o de qualquer mortal? Eu até falei isso domingo passado, um dia desse eu tinha 14 anos. Um dia desse eu lembro, eu com 14 anos entrando para jogar bola, num campo, arrumadinho, vestidinho. Agora já tenho 43. Foi um piscar de olhos, eu penso, a vida é tão rápida. Jó está dizendo isso, o senhor já passou por isso? Por essa angústia da velocidade da vida? Que a gente quando menos espera, passou? Há bem pouco tempo atrás eu trazia minha filha, aqui ó, a Jéssica, para o culto. Ela vinha assanhando meu cabelo. Agora minha filha está grávida. Parece aqueles filmes que a gente dorme, acorda e já passou tudo. E aí Jó pergunta, Senhor, o senhor entende o que é isso? O senhor sabe que é essa vida que tem começo, meio e fim?
Esse momento que, no começo, a gente começa a comemorar os aniversários, né? Depois a gente começa, ih, rapaz, mais um aniversário, o negócio está pegando. O negócio está fechando aí. Mais um. Os anos da tua vida são como os do homem? Claro que não, Deus é eterno. O que Jó está dizendo aqui? Está questionando Deus, Deus, o Senhor não sabe o que eu sinto. Mas o que ele vai perceber depois é que Jesus é Deus encarnado para vivenciar tudo isso. Tendo uma história, tendo um olhar humano, tendo um sentimento como os homens. Para se parecer com a gente. Para ser como um de nós. O maior exemplo que eu tenho disso é a salinha das crianças. Se você nunca foi na salinha das crianças, um dia dê uma passada por lá, para você ver como funciona a sala dos pequenininhos. As moças vêm para o culto bem bonitas, bem arrumadas, e elas vão cuidar das crianças. Quando você chega lá, elas tiraram o salto alto, e elas estão sentadas no chão com as crianças. Elas entram no mundo das crianças. Entendeu? Se elas ficarem em pé, assim a criança não consegue absorver nada dela, porque ela está numa outra realidade. Então você precisa entrar na realidade da criança. Então ela vai, senta no chão e começa a brincar ali com a criança. E a criança começa a não perceber mais que ali é um adulto, mas pensa que também é uma criança. Uma criança, quem sabe, um pouco mais inteligente. Eu lembro quando eu brincava com os meus filhos, tinha uns momentos que eles esqueciam que eu era pai deles. E a gente estava brincando, de repente eles se zangavam comigo e queriam brigar comigo. Eu, cara, eu sou teu pai. Tinha que lembrar para eles, eu sou teu pai. E também quando eles ganhavam de mim no videogame, eu tinha que lembrar para eles que eu era o pai deles. Eles ficavam me zoando, eu sou teu pai, hein? Pode ficar cheio. Fica zoando não. Então é essa a realidade que o Senhor Jesus fez. Ele entrou no nosso mundo, ele entrou na nossa história. Ele veio participar com a gente. Ele veio sentir perto. Para quê? Para que a gente tivesse confiança de que Deus sabe. Por isso a gente diz assim, Deus sabe de todas as coisas. É tão comum, né? A gente ouve as pessoas dizer isso, né? Deus sabe sim. Porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, então Ele sabe todas as nossas tentações. Eu quero então apresentar aqui algumas lições que a gente aprendeu dessa reflexão nesses dois textos. A primeira delas é que Jó está frustrado por não poder falar com Deus como um igual. Mas Jó aceita isso. Ele diz, não posso questionar Deus. Ele é Deus. E o problema dos nossos dias é que a gente não aceita. Nós não aceitamos que Deus não pode ser questionado. O primeiro pecado da humanidade começou quando Satanás, transvestido de serpente, fez com que a palavra de Deus fosse questionada. O grande problema é quando nós questionamos a palavra de Deus. Satanás disse para Adão e Eva, foi isso que Deus disse? Ah, mas não é bem assim não, isso é um questionamento daquilo que foi dito. Nos nossos dias nós temos visto muito isso. As pessoas questionam Deus, questionam seus mandamentos, questionam os seus preceitos. As pessoas continuam ouvindo o diabo dizer, foi assim que ele disse? Pois não é bem assim não. E a gente continua nesses questionamentos, nos afastando da nossa relação com Deus. Quando a palavra de Deus não é o norteador das nossas vidas, quando a palavra de Deus não é quem vai conduzir nossas vidas, quem vai conduzir? Nós. E sabe o que acontece? Tiago diz o que acontece. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, diz assim, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Quando a palavra de Deus não é quem comanda, quem direciona os nossos desejos, nós escolhemos o que vai nos direcionar. E na maioria das vezes nós escolhemos através do prazer. Quem manda na vida da gente é o prazer. Então nós delimitamos o seguinte, nos dá prazer, então pronto, é aceitável e está valendo. O problema é que se nós vivermos apenas a partir do prazer, nós não teremos vida. Vamos dizer o seguinte, você tem muito prazer em dormir, é uma das coisas que você mais gosta. Então você decidiu o seguinte, eu não vou estudar. Não, porque se eu for estudar,
eu vou ter que acordar cedo. Então é melhor não estudar. É melhor eu dormir. E nem vou trabalhar também, porque eu prefiro dormir. Então, o prazer te mata. O prazer te destrói. Os irmãos já prestaram atenção que se a gente abrir mão de ter uma regra de vida e ter como regra de vida só o prazer, nós mesmos nos destruímos? As pessoas acham que a palavra de Deus é um estraga-prazeres, mas muito pelo contrário. A palavra de Deus é algo que faz com que os prazeres realmente sejam significativos. É a palavra de Deus que diz: o homem casará com a mulher, os dois se tornarão uma só carne. Eles vão viver a vida toda juntos como uma só carne, como uma só pessoa. Quando alguém entende isso como uma ordenança de Deus e vai viver a partir disso, essa pessoa aceita uma aventura, a aventura de manter o amor num relacionamento. Isso é uma grande aventura, porque você começa a ter os conflitos naturais, você começa a ter as discussões naturais, mas você vai procurando se entender, porque no centro da coisa está o seguinte: você casou dentro de um princípio, e o princípio qual é? Nós vamos nos entender, nós vamos nos conhecer melhor, nós vamos nos amar, porque é assim que o Senhor quer que seja. E quando a gente luta para que isso aconteça, e quando os dois estão dentro desse mesmo projeto, acontece a maravilha que é um casamento para a glória de Deus. Porque os dois lutaram por isso, por um princípio de um prazer absoluto que muitas pessoas infelizmente não vão ter, porque vão trocar de casal todo o tempo, vão ter novos relacionamentos um atrás do outro, todos eles fora de um princípio. Todos os princípios da palavra de Deus têm um fim, nos dá um prazer que realmente valha a pena. Então, quando nós não entendemos isso, nós vamos viver a partir dos prazeres que nós delimitamos, e esses prazeres são os mesmos que nos arruinam. A segunda coisa é que, como eu falei, Jó ansiava por um mediador entre ele e Deus. Jó literalmente tinha medo de Deus. Deus para ele era assustador. Mas nós temos Jesus como nosso mediador. Um Jesus que se fez gente e que traz para nós uma forma de nós podermos nos relacionar com Deus, não a partir de nós, mas a partir dele, Jesus Cristo. Isso deve ser muito bom para nós, isso deve ser agraciador. Mas o problema é que nós fizemos o seguinte: nós transformamos a graça em desgraça. Aquilo que era para ser maravilhoso, por nós sabermos que Deus nos aceita, também se transformou em algo terrível, porque ao mesmo tempo que a gente acredita que Deus nos aceita, não por nossa causa, mas por causa de Jesus, nós acabamos agora também tratando Deus como um qualquer. Perdemos o temor, perdemos a reverência, só porque fomos aceitos. Me parece que antes havia um temor maior, porque a gente pensava: e se Deus não me aceitar? Mas agora que sabemos que Deus já nos aceitou em Cristo, o temor e a reverência se perdem. É esse o grande risco da gente crer em Jesus como Senhor e mediador, é a gente perder o temor a Deus. Esse temor, esse assombro de Deus, é o reconhecimento de que Ele não é homem como nós, para que nós nos relacionemos com Ele assim. Deixa eu explicar isso de maneira mais clara possível. Enquanto eu estou pregando, os seus pensamentos estão passeando, talvez por aí. De vez em quando, talvez voltem aqui. Talvez num desses seus pensamentos você pensa assim: você pensa em mim, você pensa mal de mim, você pensa na minha roupa, você pensa no que eu estou falando, você pensa: quem é esse cara para falar alguma coisa? Ou você pensa nos irmãos, ou você pensa em problemas lá fora, e o problema grande de todos esses pensamentos é um só: Deus os conhece. Deus sabe de todos eles. Isso é assustador. Porque quando você vai fazer aquela oração pedindo por alguma coisa, antes que você peça, Deus diz: eu lhe conheço. Eu sei porque você está pedindo isso. Eu sei que você está pedindo pela vida do seu filho, não porque você quer que seu filho viva para a minha glória, mas porque você não quer ser envergonhado ou envergonhada
por causa do seu filho. Eu sei que quando você pede que eu lhe use, na verdade você está dizendo assim: Deus, eu quero aparecer. Por favor, deixa eu aparecer. Ninguém me vê. Sabe, existem os pedidos que nós fazemos e o subconsciente, o qual Deus conhece. Isso é assustador. Isso é assustador porque muitas vezes eu preciso perguntar a Deus: Deus, o que é que eu quero mesmo? Porque uma coisa é o que eu digo para tentar te convencer, outra coisa é o que o Senhor sabe que eu quero. Isso é assustador. Jesus então nos deu um acesso ao Pai, um acesso a Deus. E uma vez que a gente tem esse acesso, vamos aproveitá-lo. Vamos dizer a Deus: Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. De que adianta eu tentar ficar mascarando uma existência diante de Ti? Não adianta. Eu preciso ter uma alma nua diante do Senhor. Perder todo o tipo de religiosidade que me protege e assumir aquilo que eu realmente sou. O terceiro aspecto é que Jó questiona a sensibilidade de Deus quando ele diz: o Senhor tem olhos? O Senhor sente como a gente? O Senhor tem uma vida como nós? Eu disse para os irmãos que sim, Jesus assumiu uma vida como nós. Para quê? Isso é maravilhoso, preste atenção. Nós cremos num Deus glorioso e poderoso, distante de nós. Esse Deus se encarna em Jesus Cristo, mostra que conhece nossas vidas e sabe o que nós passamos. Depois esse Cristo morre, é ressuscitado e o seu Espírito vem morar em nós. O que significa isso? Significa que um Deus poderoso e glorioso agora mora dentro de você que crê. E o que isto nos ajuda? Isso significa que nele, porque nós estamos nele e ele está em nós, todas as dores podem ser suportadas. Não porque nós temos força para suportá-las, mas porque ele suporta em nós. Nele, as tentações podem ser vencidas. Não porque nós temos força para vencer as tentações, mas porque ele foi tentado e nele não houve pecado. E ele em nós pode nos capacitar a vencer tentações. Nele, as nossas privações, aquilo que nos é tirado, pode ser superado. Porque ele sofreu várias privações e ainda assim, diz ele, venceu o mundo. Então ele está em nós para que nós possamos superar todas as privações. Em um resumo bem claro, aquele que venceu está em nós para nos tornar vencedores. Esse é o Cristo que habita em nós. Portanto, meu irmão, conversão é você saber que Deus é grande. E quando você disser essa expressão, você não pense numa montanha, você não pense no universo, você pense num grande que fuja do seu entendimento. E quando você se apresentar diante de Deus, guarde bem suas palavras. Guarde bem a sua forma de se apresentar, porque você não está diante de qualquer um. Você está diante do Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e que existe desde sempre. Se você conseguir me explicar isso, o que é existir desde sempre, aí eu vou dizer que você não precisa se subordinar a esse Deus jamais. Mas enquanto você não consegue dizer, é porque Ele está acima do seu entendimento, e o que está acima do nosso entendimento, nós só podemos fazer duas coisas: ou nós dizemos, não creio, ou dizemos, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu creio, mas eu queria crer mais. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque nesta noite nós podemos meditar um pouco sobre a tua grandeza, sobre a tua majestade, sobre a tua glória. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes temos sido irreverentes, temos sido muitas vezes até blasfemos, Senhor, por não respeitar a dignidade de um culto,
por não respeitar a tua palavra quando lida, ou uma oração que nos dirigimos a ti. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa falta de entendimento. Jó, em meio ao seu sofrimento, Jó, em meio às suas angústias, não questionou ao Senhor. Muitos de nós aqui não estamos angustiados como Jó, não estamos cheios de privações como ele, nossos corpos não estão moídos, não estamos consumidos pela lepra, não perdemos todos os filhos, não estamos mendigando, mas ainda assim nos dirigimos a Deus questionando e questionando. Ó Pai, dá-nos a fé de Jó, dá-nos essa fé que supera toda e qualquer circunstância. Dá-nos essa fé que nos faz olhar para o mundo desconfiados, mas olhar para a glória invisível do Senhor, seguros de que é uma realidade. Sim, ó Deus, nós temos pouca fé, mas a tua palavra nos diz que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a diferença já poderia acontecer. Deus, um grão de mostarda é tão pequeno. Esse é o tamanho da fé de muitos de nós aqui. Faz-a crescer, Senhor. Dá-nos esse temor, essa reverência, esse assombro. Não nos deixa, Pai, tratá-lo com desdém. Não nos deixa, Senhor. Tu te revelaste a nós de maneira tão graciosa. Quem somos nós para merecer esta revelação? E ao invés de tratarmos esta revelação com gratidão e temor, temos sido negligentes a ela. Transformamos a tua graça em uma graça barata. Que nós possamos valorizar o preço da cruz e a tua misericórdia ter se revelado a nós. Bendito seja o teu nome. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus agora, para todos sempre. Amém.